Olá pessoal do YouTube, na videoaula de hoje a gente vai ver duas aplicações da regra da cadeia que são muito importantes para a resolução de exercícios. Prestem bem atenção nessas regras porque elas vão ser bem úteis. Então vamos começar com a primeira aplicação. Seja uma gama de t uma curva de nível de uma função f que eu tenho, pela regra da cadeia, eu vou ter que f de t vai ser igual a f de gama de t, que vai ser igual a uma constante, tá? Então, se eu quiser a derivada de f' de t, vai ser igual ao gradiente de f de gama de t vezes o gama' de t, isso vai ser igual a zero. Ou seja, o gradiente de f calculado ao longo de gama de t é sempre ortogonal ao vetor tangente em t. E agora eu vou dar um exemplo para vocês. E o exemplo que eu vou fazer aqui é o seguinte. Se eu tenho f de xy igual a x² mais 4y², eu vou pedir para achar o gradiente de f de 2, 1 e a reta tangente à curva de nível no ponto 2, 1. Então, primeiro vamos calcular o gradiente de f, que é a derivada parcial em relação a x, que vai dar 2x, e a parcial em relação a y, que é 8y. E com isso, a gente chega aqui no ponto 2, 1, o gradiente vai ser igual a 4, 8. Para achar minha reta tangente, eu vou fazer esse gradiente vezes o gama' igual a zero. Então, vai ficar xy menos 2, 1, que é o ponto que ele quer, a reta, vezes 4, 8, é igual a zero. E aí eu chego que a reta tangente é igual a x mais 2y menos 4 igual a zero. É só isso, eu só usei a aplicação que eu mostrei anteriormente. Agora vamos ver a segunda aplicação da regra da cadeia. Se eu tenho um vetor normal, que é a derivada de f em relação a x, a derivada de f em relação a y e menos 1, e gama de t está contida em f, então eu vou ter que esse vetor normal vezes o gama' de t vai ser igual a zero. Então, isso significa que eles também são ortogonais. Lembrando que gama de linha de t são vetores tangente à curva e o meu n é um vetor normal à curva, então eles sempre vão ser ortogonais. E agora eu vao fazer um exemplo dessa segunda aplicação para vocês. E o exemplo vai ser o seguinte. Se eu tenho um gama de t igual a 2t, 2t² e um mi de t, que é 2t², t e 2t², e vamos supor que essas imagens dessas duas curvas estão contidas no gráfico de f. E o exemplo pede para você determinar o gradiente de f no ponto 2, 1. Nesse exercício a gente não tem o f, então a gente vai ter que usar outra maneira para achar esse gradiente. Primeiro a gente vai calcular em que ponto o gama de t e o mi de t está no ponto 2, 1, que é para gama de 1 e mi de 1. Então agora eu calculo o gama' de t e o mi de t, que vai ser 0, 1 e 4t, 4t, 1 e 8t. Agora eu aplico o ponto, que é o 1, e vai ter gama' de 1 vai ser igual a 0, 1 e 4, e mi' de 1 vai ser 4, 1, 8. E agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o conceito de ortogonalidade que eu mostrei para vocês, que é n vezes o gama' de t vai ser igual a zero. O que é o n? O n é minha derivada de f em relação a x, derivada de f em relação a y, menos 1, vezes 0, 1 e 4, igual a zero. Dessa equação, eu tiro que a derivada parcial em relação a y de f no ponto 2, 1 vai ser igual a 4. Então, a gente já achou uma parte desse gradiente. Agora, a gente vai para a segunda equação, que vai ser a derivada de f em relação a x, derivada de f em relação a y, menos 1, vezes o mi' de t, que é 4, 1, 8, igual a zero também. A gente já sabe que a derivada de f em relação a y é igual a 4, então, dessa equação, a gente tira que a derivada de f em relação a x no ponto 2, 1, vai ser igual a 1. Com essas duas derivadas parciais, a gente acha o gradiente, já que o gradiente é a derivada de f em relação a x e a derivada de f em relação a y. Então, nosso gradiente vai ser igual a 1, 4.